Saudações, bem-vindo, bem-vinda aqui para mais um vídeo na nave da ciência da meditação. Olha só que legal, estamos aqui de volta, como toda semana estamos fazendo um vídeo novo. Essa semana eu vou trazer um vídeo para você, como que você pode quebrar pilotos automáticos, ou seja, comportamentos inconscientes, coisas indesejáveis que a gente faz e que se arrepende. Poxa, se eu tivesse pensado mais um pouquinho, eu não teria feito isso. Como é que a gente pode quebrar esse vício, esse padrão comportamental em 5 passos? Ó, eu vou te passar uma técnica que está literalmente na palma da mão. Tu vai ver daqui a pouco. Aqui já tem alguns símbolos aqui na palma da mão e eu vou te mostrar de forma bem didática como que tu pode fazer para aplicar isso no teu dia a dia, no teu cotidiano, para justamente quebrar esses momentos. Sabe aquela situação em que a gente percebe, poxa, que pavio curto que eu tive, poxa, não consegui segurar, estourei. Pois é, se tu passar a aplicar esses passos que estão aqui na palma da mão, tu vai perceber que esse padrão, esse estado comportamental que a gente age sem nem perceber, né, isso vai sendo quebrado, tá bom? Então, ó, eu vou te passar exatamente essas 5 habilidades, essas 5 posturas que para tu tomar exatamente na hora que a coisa acontecer. E claro, vou te passar uma técnica meditativa no final para tu aplicar, que ela tem 5 minutos para tu ir aplicando no teu dia a dia para ir reforçando esse novo comportamento. Bora nessa? Bora para a vinheta e vamos soltar o vídeo. Olá, o nome dessa meditação, dessa técnica, o nome dessa prática, que é uma das habilidades, que é uma das posturas do Mindfulness, ela tem o nome de parar. Eu não sei se você vai conseguir ver aqui, ó, P-A-R-A-R. Tá, exatamente, são 5 letras que estão exatamente aqui em cada dedo representado para que você possa lembrar. Então, como é que ela vai funcionar? Vai ser bem simples, olha só. Se tu estiver passando por alguma situação no teu cotidiano, seja, sei lá, no teu trabalho, seja nos teus relacionamentos, em que aconteceu algo, que tu, por exemplo, entrou num processo de discussão, tu vai lembrar da tua mão, tu vai lembrar dos 5 dedos. Se tu, por exemplo, está passando por qualquer circunstância, receber um telefonema, alguma coisa que meio que te obriga a reagir diante daquele fato, então tu vai sempre lembrar dessa técnica, de cada dedo, tá bom? Para que a coisa fique mais didática, vamos para o primeiro passo. Primeiro passo, P, aqui ó, que é o dedo polegar. Esse P aqui, esse P é de parar. Como o próprio nome já indica, parar, a gente vai nesse momento, aconteceu uma situação que te demanda uma resposta, uma reação, né? Seja uma discussão, alguém disse alguma coisa contigo ali no meio de uma discussão fervorosa e tu normalmente tem que dar uma resposta. E tu percebe que o teu comportamento, o teu padrão nesses momentos é realmente de estourar, de ir para cima. Não necessariamente em agressão, isso foi uma expressão para dizer, para reagir diante daquele acontecimento. Então esse P aqui é de parar. O que tu vai fazer nesse momento é, obviamente, como o nome já está dizendo, vai parar. Como é esse parar? Não quer dizer que tu vai ficar tipo meio paralisado, virar uma estátua diante da pessoa. Tu vai lembrar simplesmente de parar. Nesse momento aqui eu vou agora parar. Se possível, senta, analisa um pouco a situação e tu vai parar para perceber exatamente algumas coisas simples. Como que está o teu corpo nesse momento? Observa. A tua mão, ela está tremendo, o teu coração está acelerado, tua respiração ficou ofegante. Observa esse comportamento, observa essas reações que estão acontecendo diante do que aconteceu, porque se tu conseguir fazer isso por 1 minuto apenas, tu vai nesse momento quebrar uma parte. Tu não vai quebrar 100% desse padrão, desse comportamento, mas tu vai quebrar um pouquinho desse comportamento, que é o quê? Porque tu está observando as reações e o teu cérebro está entendendo que diante da percepção dessas observações não houve uma reação anterior. E isso é bem bom. Por quê? Porque quando a gente passa a perceber o corpo, as reações, a gente está dizendo para nós mesmos que a gente tem a capacidade de observar algo sem reagir a elas. E aí, se houve uma coceira no braço, sei lá, alguma coisa, não reage, deixa. Naturalmente vem a vontade de falar algo. Então, pausa, dá uma pausa naquele momento ali, se possível, se precisa falar alguma coisa naquele momento, fala algo que não necessariamente seja relacionado a isso. Pode ser inclusive uma fala relacionada a essa situação de parar. Nesse momento eu acho que a gente pode
parar um momento aqui para poder observar as situações, as circunstâncias, mas cria um movimento para que o teu cérebro entenda que tu parou, que tu de uma certa forma meio que bloqueou naquele momento ali a ação que tu ia ter. Tá massa? Então é esse. Agora a gente vem para o segundo passo. O segundo passo é de analisar. Certo? No primeiro momento tu fez apenas parar, né? Parou, a situação quebrou. Agora tu vai analisar. Agora tu vai fazer essa análise de uma forma simples. Se tu possível, percebe, por exemplo, o vento que está batendo, como que está a temperatura, quais são as áreas do teu corpo que está mais quente, quais são as emoções que tu estás sentindo, é raiva, medo, tristeza, indignação. Observa. Sem problema nenhum. Se tu tá com raiva, analisa isso. Estou com raiva, tá? Tranquilamente, deixa que essa raiva ela aconteça. Só que tu não precisa reagir a ela. Tu deixa observando como se estivesse por cima da situação, como essa raiva está se comportando, observando as sensações. Essa é a análise, certo? O primeiro momento lá foi só parar. Agora eu estou realmente, de fato, analisando o que está acontecendo em todo o meu corpo, no meu sistema emocional, na minha mente. O que é que a minha mente está dizendo? Quais são as ideias que ela está trazendo? Ela está otimista? Ela está negativa? Certo? E fica observando como se fosse por cima da situação. Imagina uma tela mental, sei lá, uma tela lá de cinema, uma TV, e tu tá assistindo os teus pensamentos dentro dessa TV. Claro que tu não se culpa se tu não conseguir fazer isso de forma tão, vamos dizer assim, perfeita, como eu estou dizendo aqui. Não vai ser de forma perfeita, principalmente porque quando a gente está no meio do vendaval, da tempestade, vem justamente essas nuvens. E elas obviamente vão obscurecer a nossa clareza mental. Então o que eu estou querendo aqui dizer para tu é para ir buscar essa clareza mental. Clareza mental, a gente busca ela a partir da análise do que está acontecendo no momento. E essa análise não precisa vir acompanhada de julgamento. Ela é apenas uma observação, uma constatação do que está acontecendo. E isso é fácil porque você vai perceber no corpo as emoções, as sensações, vai perceber um pouco no ambiente, os sons que estão acontecendo no ambiente, certo? Isso de forma bem simples, 1 minuto apenas para esse segundo passo. Terceiro passo, aqui agora tem o dedo médio, tem a letra R, tá percebendo aqui, R. Esse R aqui é de respiração. Respiração é a chave para o equilíbrio. Respiração é simplesmente aquilo que conecta, se tu perceber, se tu se colocar como uma ponte que vai te conectar com a tua verdadeira essência. Preste atenção na tua respiração, como que ela tá. Mas Paulo, eu estou no meio de uma briga, estou no meio de uma turbulência, como é que eu vou conseguir parar para meditar, para fazer isso? Olha, tu não vai precisar, tipo, no meio dessa discussão, sentar, cruzar as pernas e agora eu vou observar a respiração. Isso seria, de um ponto de vista até ético, um pouco desrespeitoso com a pessoa. Então o que é que tu vai fazer? Tu vai simplesmente, nesse momento que está ali, encontrar brecha para perceber na tua respiração. No próprio processo em que está falando com ela, está aqui observando a respiração. Como é que a respiração está? E, se possível, para por 1 minuto. Olha só, isso não necessariamente precisa ser também no meio de uma discussão. Isso vale para várias outras coisas. Tu, inclusive, pode estar na internet, no celular, trabalhando, fazendo, e recebeu uma notícia, está passando por uma crise de ansiedade, um momento de estresse, qualquer coisa que tu perceba que tira o teu foco e que tu tem um comportamento padrão já para aquilo ali. Percebe que essa técnica ela serve para quebrar padrões repetitivos, para quebrar padrões, comportamentos que não são salutares para a nossa vida, certo? Então nesse momento aqui eu vou parar, vou fazer essa análise e agora eu vou respirar por 1 minuto só, vou prestar atenção em como que está a minha respiração. E vou observando, a respiração está alta, está ofegante, como que ela está? Se eu estou sem condições nesse momento de prestar atenção na respiração, sabe o que é que eu posso fazer nesse R ainda? Eu posso fazer uma respiração consciente, ou seja, uma respiração em que eu forço a respiração de forma simples, como? Inspirando e soltando o ar pela boca. Inspirando
e soltando o ar pela boca. O máximo de tempo que eu conseguir soltar o ar pela boca, isso também vai criar uma atividade neuronal bem interessante, porque a parte que está relacionada do cérebro ao estresse, à afobação, aquilo tipo ao processo de luta e fuga, que está bem relacionado ao estresse, eu vou ativar outras áreas que estão relacionadas ao relaxamento. Quando eu faço essa observação consciente, proposital da respiração, inspirando, soltando o ar pela boca, passando mais tempo, isso traz efeitos incomensuráveis para o nosso organismo. E de quebra tu tá quebrando esse piloto automático, tá massa? Então, o terceiro minuto é esse, tu vai respirar de forma consciente. Se tu tem condições de prestar atenção na respiração como ela está nesse momento, massa. Se não, tu simplesmente pode inspirar e soltar o ar pela boca, tá bom? Mesmo que não seja de forma orgânica, não tem problema, porque o que a gente está fazendo aqui é quebrar os pilotos automáticos e de quebra trazer ainda também um relaxamento, tá bom? Para esse momento de tensão. Vê só, quarto passo é o ar aqui também, esse ar, certo? Qual é esse ar aqui do dedo molar? Esse ar indica uma análise. O primeiro ar, o segundo ar foi uma análise superficial. Esse ar agora, que é o quarto passo, né, que é o segundo ar, é uma análise mais profunda. Como que é essa análise mais profunda? Agora eu vou passar um pouquinho mais de tempo no meu corpo e vou explorar um pouco mais essas sensações em áreas que eu não explorei antes, porventura, por exemplo. Então, se de repente lá embaixo do pé está tendo uma sensação, observa a sensação lá na nuca, está acontecendo, observa um pouco mais essa sensação. Observo as minhas emoções também, raiva, medo, tristeza, preocupação, euforia, vontade de bater, como é que está acontecendo o estado mental, as minhas relações sociais, qual a relação que eu tenho com essa pessoa, com essa situação. É uma análise desprovida de julgamento. Eu simplesmente vou percebendo e deixando que a coisa vá acontecendo, mas sem reagir, né? Deixar acontecer significa, a respiração está ofegante, ok, ela está ofegante, deixa ela ofegante nesse momento. O coração está muito acelerado, deixa o coração acelerado, só observa ele de forma mais profunda e entendendo que tu não és os pensamentos e que tu estás por cima da situação, observando de cima como o teu corpo, como as tuas emoções, como a tua mente funcionam nesse momento. Consegue perceber a diferença? Do mesmo jeito que vocês estão me observando aí nessa tela, no celular, no computador, imagine que eu falando aqui agora eu sou os pensamentos e você está observando de fora. Você não é esses pensamentos. Percebe isso? Então, da mesma forma, você passa todo esse estado que você está passando para fora e vem para cima, se vendo justamente como objeto. O observador analisa, observa esse objeto. Percebe isso? Isso tem um impacto profundo. Então, a análise aqui, ela é exatamente esse processo que a gente faz de fazer uma observação consciente, desprovida de julgamento sobre coisas que acontecem no dia a dia, tá bom? Então, buscar essas atitudes mentais, essas atitudes no momento em que as coisas acontecem, isso é crucial para que a gente não entre num processo de estresse. Ó, nesse momento, então, quando eu estava gravando esse vídeo, minha filha ligou no meio da ligação e como eu estou fazendo a gravação do celular, houve uma interrupção e eu naturalmente reagi aqui, porque o celular caiu, inclusive, na hora, e eu já estava entrando num processo, de fato, de estresse. E aí, lembrando da própria técnica, é para isso. A técnica, ela não nos permite sermos perfeitos, ela é justamente como um antivírus para a gente lembrar da constância de observar, por exemplo, na palma da mão, os efeitos que isso vai provocar no nosso corpo, no nosso estado emocional, para quebrar de forma positiva. Então, qualquer forma, nesse momento, de atitude mental que tu coloca diante dessas circunstâncias para sair desse problema propriamente dito e ir para a parte mais da observação, isso é bem legal. Agora a gente vai chegar no quinto e último passo. Que é o R, outro R aqui. De que é esse R? O primeiro R, lembra que foi de respiração. Esse último R é a resposta que tu precisa dar diante da situação, diante das circunstâncias. Vê só, que resposta é essa? Essa resposta, obviamente, tu iria ter que dar independente de qualquer coisa. Normalmente, tu está no meio de uma discussão,
tu recebe algum tipo de situação, de circunstância, tu tá passando por uma situação de estresse, sei lá, uma crise de ansiedade, qualquer tipo de coisa, que resposta é essa? Uma vez que tu parou, uma vez que tu analisou, uma vez que tu respirou e fez essa outra análise profunda, a resposta por si ela já foi encaminhada. Esses 4 passos anteriores já fizeram parte dessa resposta. Mas claro, se a pessoa que está ali diante da tua frente, nesse momento está precisando de uma resposta tua, nesse sentido que tu está sentindo que realmente precisa dizer algo, então a gente sempre busca assim essa resposta exatamente em uma forma mais profunda no nosso eu, que no nosso corpo está simbolizado no órgão coração. O coração ele sabe as respostas, ele sabe o que é que a gente precisa. Se nesse momento, nesse 5º passo, tu conseguir passar mais 1 minuto voltado para o teu coração, percebendo as batidas dele e desejando que o teu coração te dê uma resposta diante dessas circunstâncias, isso é legal. Olha só, nas aplicações que eu fiz isso algumas vezes, eu percebo que as pessoas esperam com ansiedade a resposta que o coração diga o que é que essas pessoas têm que fazer. Como a gente não tem o hábito, né, constante de fazer esse processo de verificações, pode gerar frustração. Por isso a melhor coisa é busca essa resposta no teu coração, mas desapegar de respostas, porque a resposta não necessariamente vem nesse exato momento, enquanto tu está, sei lá, com os olhos fechados, enquanto tu está parado. A resposta ela é sutil, ela vem através de um insight, normalmente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, quando a gente até esquece um pouco a situação. A resposta para esse momento é simplesmente a disposição, a predisposição que tu vai ter de observar o teu coração se concentrar. Naturalmente, quando tu voltar para fazer isso, tu já vai estar mais calmo, tu já vai ter quebrado o piloto automático, tu já vai ter não reagido diante dessas circunstâncias, dessas situações. Tá massa? Olha só, chegamos ao final. Agora, como eu te disse, eu vou te passar uma técnica, uma prática, para que tu possa conduzir aí, para que tu possa fazer. Depois eu vou fazer até a meditação guiada, tá bom? Vou deixar até o link aí embaixo para que você possa acessar a meditação guiada dessa técnica. A própria técnica foi tudo que a gente viu aqui. Ela consiste em 5 minutos. Quando tu estiver diante de uma situação, uma circunstância, estiver passando por uma crise de estresse, de ansiedade, qualquer coisa que seja, tu para por 1 minuto, né? Simplesmente parar, sentar e deixar o corpo quieto. Parar aqui é aquietar o corpo, mente, estado emocional. Depois tu vai fazer essa análise, observar os sons que estão acontecendo no teu ambiente, como que dá teu corpo, como que ele está sentado, certo? Uma análise bem superficial inicialmente. Depois tu vai respirar por mais 1 minuto de forma consciente, prestando atenção na entrada e na saída do ar, ou inspirando e soltando o ar pela boca. Depois tu vai fazer uma análise um pouco mais profunda, observar agora o teu estado emocional, o teu estado mental e percebendo, né, tudo que está acontecendo, sempre olhando a situação por cima. Depois tu vai focar um pouco no teu coração e buscar essa resposta aí do teu coração. Tá massa? Feito isso, tu pode aplicar essa técnica, sei lá, fazer ela todos os dias. Se tu percebe que está numa rotina de padrões repetitivos mesmo diário, de comportamentos nocivos para ti, vai fazendo ela para ir aprendendo a quebrar os padrões, os pilotos automáticos. Mas a ideia dela principal aqui, pessoal, ela é para o dia a dia, ela é como uma manutenção diária, para diante dos acontecimentos aconteceu algo, para que não necessariamente tu precise tipo se deslocar para ir para um local e fazer a meditação. Não, tu vai fazer essas posturas mentais aqui, elas são aplicáveis no teu dia a dia diante de uma circunstância. A aplicação dela enquanto técnica meditativa, sim, aí tu vai separar o teu momento para fazer sentado, para ir, vamos dizer assim, estruturando, para ir reforçando e fomentando e criando ela ainda mais no teu ser, para que posteriormente tu passe a aplicar ela de forma natural. Tá massa? Olha só, se tu chegou até aqui, eu vou pedir para que tu comente aqui embaixo, deixe o comentário a respeito dessa técnica, se ela serviu para tu, o que é que tu achou, se teve alguma dificuldade. Curta o vídeo, é claro, compartilhe com todos os seus amigos, certo? E, evidentemente, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ativando aí as notificações para que o YouTube entregue mais conteúdo edificante como este, tá bom? Então, te vejo nos próximos vídeos. Beijo no teu coração.